A nossa imagem aqui do computador sumiu e não está aparecendo mais o slide. Ana, Foi porque a Ana tinha desconectado, agora é que ela voltou. Aí ela ainda não abriu o vídeo dela. então, vamos aguardar um segundinho, que deve aparecer então. Ela que está controlando os slides. Mas então, eu gostaria que vocês entendessem que essa fórmula de Adrogema-Dias, ela serve então para a gente saber o quanto vai mudar o sódio sérico do paciente para cada litro da solução que eu fizer. Entenderam? Se por acaso, vamos supor que eu tenha um paciente que eu posso corrigir 12 MECs, e dentro da fórmula, se eu usar uma solução de 3%, vamos supor que eu vou ter a correção de 4 MECs com 1 litro, né? Se eu com 1 litro eu corrijo 4 MECs e eu posso fazer até 12 MECs em 24 horas, eu posso então fazer 3 litros dessa solução em 24 horas. Então a fórmula é justamente para isso. Gente, podem ligar o áudio e perguntar se tiver com alguma dúvida. Alguma dúvida, gente? Professor, não entendi muito bem, não. É um exemplo, ia ser bom. Estão pedindo um exemplo. O exemplo a gente vai ter que fazer conta aí de matemática. Vamos supor, a fórmula, tá? Bom, o que eu queria que vocês entendessem é para que serve a fórmula. A fórmula vai mostrar para a gente quanto um litro de uma solução vai alterar a concentração do sódio sérico desse paciente. Ou seja, o paciente tem, sei lá, 113 de sódio. Aí, se eu fizer 1 litro de NaCl a 3%, quanto vai mudar 1 litro? Quanto mudaria esse sódio sérico? Entendeu? Então, pela fórmula, nós colocaríamos ali, né, 513, sendo a solução de NaCl a 3%, não tem potássio nessa infusão, então você ignora ali, menos 113, vai dar 400, sobre água corporal do paciente. Eu expliquei para vocês como calcula. Imagina que o cara tem, então, 100 quilos. Se ele tem 100 quilos, ele tem 60 quilos de água, 60 litros de água. Professor, Oi? Esse 513 é a quantidade de MECs que tem na solução a 3%, né? Perfeito. Isso aí. Paulo, vocês Então, estão enxergando, eu escrevendo aqui na tela? Estão enxergando? Estamos. Tá. Estamos, Ana. Uhum. Então, embaixo, se ele tem 100 quilos, seria 60 mais 1. Então, seria 61. Tá? Aí teríamos que fazer a conta aí para ver 400 dividido para 61, quanto que altera. Dependendo do valor que alterar, né? Vamos fazer a conta. 6,5. Então, nós não podemos fazer nem 2 litros da solução, porque 2 litros já alteraria, né? Se dá 6,5, eu não fiz a conta, tá, gente? Mas se botaram 6,5, Paulo. 6,5. Se Uhum. deu 6,5, 6,5 já alteraria 13, né? Então, eu não poderia fazer 2 litros. Eu poderia fazer da 13, né? Eu poderia fazer 1 litro e 900 da solução. Deu para entender? Deu sim. Essa água corporal total é o peso do paciente direto? Não, é o peso do paciente vezes depende. Lembra que eu falei no começo da aula que, por exemplo, o homem jovem, né, o adulto, ele tem 60% do peso dele em água. Então, como eu falei ali, se ele tem 100 quilos, é 100 vezes 0,6. Por isso deu 60. Ah, show. Agora entendi. Obrigado. Entendeu? Peso vezes... Aí tem que ver a água corporal total pelo gênero, né, a faixa etária, né, Paulo? Perfeito, Ana. Se tiver acima de 60 anos, muda, né? O homem vai para 50%, a mulher 45%. Tá, gente?
Deixa eu ver se eu É consigo- complicadinho mesmo. Foi? Tô falando, Ana, tô brincando. Tô falando que é meio complicadinho mesmo, não é Aham. assunto fácil, não. Gente, isso aqui, se for opção, for a solução, né, o salgadão, né? Que é o NA série é 3%. É aquilo que o Paulo falou, né, Paulo? Deixa eu ver se eu consigo voltar aqui para o cursor. Exatamente, Ana. Na verdade, essa fórmula de Adrogima-Dias a gente usa na maioria das vezes para tanto para a hiponatremia quanto para a hipernatremia, mas normalmente pacientes euvolêmicos, tá? É quando a gente usa. Por quê? Porque é quando a gente usa soluções hipertônicas e soluções hipotônicas. Na hipernatremia, a gente vai usar a solução hipotônica. Nos outros pacientes que estão, por exemplo, com hipovolemia, como a gente está usando solução isotônica, se você jogar na fórmula, vai ver que a mudança, o delta de sódio para cada litro é muito pequeno. Então, não vai ter essa correção tão rápida acima dos 12 MECs que a gente fica preocupado. Entenderam? E aqui, eu não sei se eles entenderam, esses 6,5 são 6. Se você fizer 1 litro dessa solução, vai aumentar 6,5 max. Entenderam, gente? Exato. Se o Ou máximo seja, que pode. se o paciente tinha 113, ele vai para 119,5 com 1 litro. Dessa solução a 3%, que é a que tem o sódio da infusão 513 max por litro. Tá? Entenderam? Por isso, assim, você não pode fazer em 24 horas, não pode chegar a 2 litros, foi o que o professor Paulo falou. Porque no máximo são 10 a 12 max por litro em 24 horas. Tá, gente? Beleza. Todo mundo entendeu? A gente está aqui para tentar esclarecer, não complicar, né, Paulo? A gente que. E às vezes, É verdade. né? Não sei se vocês estão entendendo direitinho. Deixa eu pagar uma borracha. Só olhar a borracha aqui. Professor, se for mulher, eu vou ter que multiplicar o peso por quanto? 0,5. Beleza, E se obrigado. se for idosa, se ela tiver mais de 60 anos, é 0,45. Tá, show. E o homem é 0,50, Paulo? Idoso? Adulto, idoso é Adulto. 0,50, isso. Idoso é 0,50 e não idoso é 0,60. Então, tá joia. Podemos ir, gente? Ana, Oi. uma coisa que eu fico confusa é igual nesse exemplo aí, se deu 6,5, eu posso tentar aumentar, tipo, jogar para 10 e aumentar o volume? Como Tipo, meio assim? que fazer uma regra de 3, tipo, se 1 litro vai Exatamente. aumentar em 6,5, eu posso, Correto. tipo, tentar jogar para 10? Vai lá, Pode Paulo. jogar até Aí. 12. E Tipo aí assim, eu posso fazer isso numa regra de 3, por exemplo, daria mais ou menos Pode. 1.500. é isso, exatamente isso. Se 2 Ah, litros vai para 13, né? Tipo assim, 1 litro vai para 6,5. 10 vai para quanto? Quer dizer, quantos litros eu preciso dessa solução para aumentar em até 10 max, né? Se 1 litro aumentou 6,5 no meu paciente, né? 10, qual é o volume correspondente? Exatamente a regra de 3, né, Paulo? Então, eu posso sempre Exatamente, tentar Ana. jogar pro 10, né? Se a solução der menos. Pode, 10 a 12. Pode. Tanto faz. 10 ou 12, tanto faz? Isso, pode. Uhum. No Tá bom, máximo, obrigada. 24 horas são 12. Eles falam Aham. até que se for um caso de Se um paciente muito sintomático, você pode até fazer nas primeiras 3 horas 1 mEq por hora, né, Paulo? Mas a partir daí, Exatamente. meio mEq por hora. Meio mEq litro hora, né? Uhum. Alguém tem calculadora aí? Pode dividir para mim 12 por 6,5? Deixa eu dividir aqui, Paulo. 12 por 6,5. Deu 1,84. Então, 1 litro e 840 ml é o que pode ser feito nas primeiras 24 horas. Tá bem, obrigada. E aí, gente, vocês não devem conhecer, ou talvez talvez alguém até conheça, né, a bomba infusora, né, Paulo? Que na prática, gente, isso vai ser feito na veia do paciente, né? Eu entendo até, Paulo, não sei a sua opinião, né? Você tem muito mais experiência em urgência do que eu.
talvez pela concentração de sódio, né? Fazer em veia periférica é capaz de irritar bastante, né? Talvez seja mais em veia central, correto? Ou não? Correto, é hipertônico, né? É uma solução bem concentrada. Acho que é Esses melhor fazer pacientes normalmente central. também eles não estão em enfermaria, quase sempre eles estão em unidade de terapia Isso, intensiva, né? isso. E aí fazem acesso central em bomba infusora, gente, que aí eu consigo falar exatamente quantos ml por hora que eu quero que faça. Igual o professor Paulo falou, 1.800 ml em 24 horas, né? E aí a gente vai lá e coloca quantos ml por hora. E a bomba infusora infunde certinho a quantidade que você determinar, tá? Né, Paulo? Aí teriam que dividir 1.800 por 24, tá? E é o que você vai programar a bomba infusora, que vai te dar ml por hora. Deixa eu ver aqui quanto que vai dar. 1.800 dividido por 24, vai dar 75 ml hora. Ótimo, isso aí. Tá? Se a gente for prescrever, a gente colocaria assim, ó, NA séria 3%, né? 1.800 ml em 24 horas, entre parênteses, 75 ml por hora, em bomba infusora. Talvez pudesse ser assim, tá, gente? Professor? Tem um aluno querendo falar, Paulo. Tá meio baixo o seu áudio. Tá ouvindo agora? Tá dando para ouvir. Tá baixinho, mas dá para ouvir. Pode falar. No caso, essa solução hipertônica só faço no paciente com euvolemia, certo? Certo. E a solução isotônica com hiponatremia e hipervolemia? Não. Eu não entendi É onde entra a isotônica. Não, é hiponatremia com hipovolemia. O paciente hipervolêmico, você não vai dar mais solução para ele, você vai tentar tirar líquido dele. Aí que você faz a restrição hídrica, show, entendi. O paciente que está hipervolêmico, lembra, ele tem excesso de sódio corporal total e mais água ainda livre retida, né? Ele tem aumento dos dois, de água livre e de sódio corporal total. Então, geralmente, você usa diurético, né? Faz a restrição hídrica e usa diurético de alça, normalmente, né? Se não responder, se for refratário, aí você pode falar, por exemplo, que a gente chama de ultrafiltração, que é feito através da diálise, tá? Da hemodiálise, tá, gente? Tá show, valeu, obrigado. Nada. Paulo, não sei se minha tela está meio congelada. Deixa eu ver se eu consigo descongelar ela aqui, peraí. Consegui. Pode passar, né? Pode passar? Pode. Aqui eu acho legal mostrar para eles, o Paulo colocou aqui, né, a concentração de sódio. Aqui, ó, a concentração de sódio é mEq por litro da solução a 0,9 e olha o salgadão. E como é que prepara? Acho que não sei se eu estava fora na hora que você falou como é que prepara o NA séria 3%, porque a gente não acha para comprar, né, Paulo? Aí você pode preparar. Eu não sei se porque teve um momento que eu acabei saindo da aula, eu não sei se você chegou a comentar com ele sobre a maneira de preparar esse NA séria 3%. Foi. E aqui? Então, agora vamos passar para hipernatremia. Hipernatremia não é tão comum na nossa prática quanto a hiponatremia. A hiponatremia é mais prevalente, tá? Mas a hipernatremia ela costuma até cursar com pacientes mais graves, então costuma ser até por conta da gravidade dos pacientes, até ter um prognóstico um pouco pior, tá? Então, da mesma forma que eu falei na hiponatremia, a hipernatremia também é um diagnóstico laboratorial. E quando nós teremos a hipernatremia? Quando o sódio sérico for maior do que 145 mEq por litro. Pode passar. O Paulo, tem uma aluna pedindo para repetir a preparação do NA séria 3%. Posso voltar lá um pouquinho no slide? Claro, com certeza. Aqui. Foi? Podemos seguir, gente? Ana. Oi, Paulo, estou te ouvindo. É interessante que eles apontem também, né, a concentração do salgadão. Porque para jogar na fórmula, eles vão ter que saber. Isso. Pessoal, vocês pegaram, já anotaram? Podemos seguir?
Beleza, então vou passar aqui. Desculpa, tá, Paulo? Próximo, Ana. Bom, da mesma forma também que eu falei na hiponatremia, os sintomas da hipernatremia também são neurológicos, tá? Só que ao contrário da hiponatremia, que normalmente é com um edema cerebral, a hipernatremia, né, vai cursar com uma atrofia, né, uma diminuição ali das células cerebrais, né? Então, os sintomas são de irritabilidade, hiperreflexia, o paciente pode ter letargia, convulsão e pode até propiciar hemorragia subaracnoide e hematoma subdural. Bom, também na hipernatremia, né? Também na hipernatremia é necessário sabermos os status volêmicos do paciente, tá? Você na hipernatremia pode cursar com pacientes hipovolêmicos, euvolêmicos e hipervolêmicos. E mais uma vez, o tratamento vai depender muito do status volêmico do paciente, além do tratamento, né, até direcionar a causa base da hipernatremia, a gente vai poder descobrir em cima da volemia do paciente, da mesma forma que na hiponatremia. Próximo, Ana, por favor. Tem um aluno perguntando, tanto a hipo como a hipernatremia só são tratadas se o paciente apresentar sintomas? Não necessariamente. Você tem um pouco mais de urgência em tratar, mas é interessante corrigir. Você não pode tratar de forma muito rápida. Você tem que respeitar aquela fórmula de Androgma Dias, a correção de 12 MECs, tanto na hiper quanto na hipocalemia. Na hipernatremia e hiponatremia. Correção muito rápida que é ruim, mas você corrige, tá? Não tem, se o paciente está assintomático, você não vai ter uma urgência. E muitas das vezes, às vezes, corrigindo a causa base, automaticamente você já terá a correção. Então, às vezes, nem é necessário. Tá? Então, tá. Causas de hipernatremia com hipovolemia. Como eu falei antes também na hiponatremia, tá, gente? Voltando à hiponatremia, eu falei que a hiponatremia, se vocês sempre pensem, né, numa vasopressina que esteja sendo liberada a contento ou até em excesso. Na hipernatremia é o contrário, né? Como você já imagina ela, uma diminuição da liberação ali do ADH, tá? Então, na hipernatremia com hipovolemia, normalmente nós temos causas de diurese osmótica, secundárias às vezes à hiperglicemia, excesso de ureia, aquela poliúria pós-obstrutiva, uso de manitol, né? Perdas insensíveis de água quando o paciente está com febre ou faz um exercício muito extenuante, uma maratona, corre muito, pedala muito, queimaduras graves, tá? E diarreias e gastroenterites virais também. Tá? Então, tudo isso faz com que o paciente perca líquido, fique com uma concentração de sódio, como ele perdeu bastante líquido, uma concentração de sódio um pouco superior, correlacionada à água, então ele fica hipernatrêmico e hipovolêmico. Próximo. Beleza. Posso só dar um exemplo, Paulo, que eu acho que é interessante? É aquele vozinho que está lá no asilo, né? E que tem uma diarreia e que não tem acesso à água, né? Então, ele tem perdas, ele perde água, né? Ele perde também um pouco de sódio, mas ele perde principalmente água e ele não consegue repor a água por não ter acesso a líquido, tá? Acho que é um exemplo que vale a pena vocês lembrarem. Que é muito comum, né, Ana? O idoso, em geral, ele já bebe menos água, né? Ele já tem o estímulo da sede já um pouco prejudicado. Já é mais desidratado com o tempo também. Então,
paciente que esses idosos com hipernatremia não são tão incomuns assim. Então, tá. Quando a gente fala de hipernatremia com euvolemia, o carro-chefe é a diabetes insípidos. Tá? A diabetes insípidos nós podemos separá-la em causa central ou nefrogênica. Tá? A causa central é quando você tem uma alteração na produção, na síntese do ADH ou na secreção desse ADH. Tá? Então, você secreta menos ADH. E quando é nefrogênico, na verdade, não é que você não tenha produção, é que existe uma resistência a esse hormônio, né? A vasopressina, um hormônio antidiurético. Próximo, Ana. É só uma complementação, né? Que o ADH ele atua lá no túbulo coletor medular. E ele tem um receptor lá, né? Então, esse receptor é como se ele não fosse responsivo ao ADH, não é isso, Paulo? Então, né? Perfeito. Isso pode, inclusive, ser congênito ou ser adquirido, tá? Então, da forma central, nós temos, tanto central quanto nefrogênico, nós temos causas congênitas e adquiridas. Na nossa prática, a gente acaba vendo mais causas adquiridas, né? Que são pós-trauma, pós-neurocirurgia, tumor craniano, meningite, né? Essas neuropatias graves. Tá? Lembrem bem, a diabetes insípidos é como se fosse o inverso do CIAD. Tá? É uma coisa para vocês memorizarem um pouco melhor. Né? E responde bem ao DDAVP, que é a desmopressina, que é o sintético da vasopressina. Né? Normalmente a gente usa ela em solução nasal. Próximo ano. Já está no nefrogênico, desculpa. Então, a diabetes insípido nefrogênico também temos a forma congênita, também é adquirida. A adquirida, né, a doença renal crônica tem uma certa porcentagem, né, tem um pouco de diabetes insípidos, mas é mais hipocalemia, hipercalcemia e uso de algumas drogas como anfotericina e o lítio. Anemia falciforme também pode ter. É diferente do diabetes insípido central, não vai responder ao análogo ali sintético da vasopressina, porque existe uma resistência, né, à sua ação. Ok? Bom, hipernatremia com hipervolemia, tá? A hipernatremia com hipervolemia quase sempre é uma causa iatrogênica. Na maioria das vezes está correlacionada àquele paciente extremamente grave, aquele paciente fez uma PCR, que teve indicação de bicarbonato de sódio, e acabaram repondo muito bicarbonato para esse paciente, então ele já tem um excesso de sódio, um excesso maior ainda de água, né? Quer dizer, perdão, ele já tem um excesso de água e um excesso maior ainda de sódio, tá? Por conta dessa reposição hipertônica aí de bicarbonato de sódio. É bicarbonato de sódio, então tem bastante sódio. Então, cuidado, é um assunto muito delicado. A Ana acho que vai poder abordar melhor quando falar da gasometria, né? Mas as indicações de bicarbonato cada vez parece que estão diminuindo, né? Estão sendo mais rígidos, né, para fazer o bicarbonato. Mas o que eu quero dizer é que a hipernatremia com hipervolemia quase sempre é uma causa iatrogênica. Próximo, Ana. Bom, tratamento da hipernatremia, né? Então, da mesma forma que falamos na hiponatremia, o tratamento da hipernatremia tem correlação com a volemia, que você vai saber a causa base, remover a causa base e tratar essa hipernatremia. Se ele está hipovolêmico, da mesma forma, né, a volemia suplanta qualquer alteração eletrolítica, então a gente vai repor com solução isotônica, tá? Pacientes com hipervolemia, né, também vamos fazer restrição e diminuir e tentar espoliar esse paciente com diurético de alça. Também podemos fazer hemodiálise e infiltração, tá? E no caso do paciente euvolêmico,
ao contrário da hiponatremia, que é o salgadão, que é a solução hipertônica. No caso da hipernatremia com euvolemia, nós vamos usar a solução hipotônica. E justamente usando aquela mesma fórmula de Adroguema-Dias, tá? Que aí, qual solução hipotônica nós podemos usar? Nós podemos usar a solução de NaCl a 0,45, tá? Que é 77 mEq por litro, ou podemos usar o soro glicosado, né? Que é 0 mEq, né? Não tem sódio ali, tá? Então, quando for fazer soro glicosado, bastante atenção também para não reduzir drasticamente, né, essa natremia. Tá? Também temos aquela mesma condição de tentar baixar, né, no máximo 12 mEq, né, por dia. Quer dizer, por dia não, no primeiro dia. Tá? Vocês estão entendendo, gente, que vai usar a mesma fórmula, só que quando a gente colocou 513 lá, que era a concentração de MEX da solução de NaCl a 3%, a gente vai colocar 0, né? Quando for soro glicosado. Ou quando for soro fisiológico a 0,45, é só lembrar que é a metade da concentração do soro fisiológico. O fisiológico não é 154, não é isso, Paulo? Aí vai ser 154, isso, né? É a metade, né? Correto, Paulo? Né? Correto. E aí vocês vão colocar metade lá, né? Aí você vai ver a diferença que vai dar um valor negativo. Imagina que o sódio do paciente deu, sei lá, 160. Pode que volte lá, Paulo? Melhor voltar, né? Não sei se tem a fórmula aqui. Só para eles entenderem bem. Aqui, ó. Não sei se eu vou conseguir tentar escrever aqui. Então, aí se usar o soro glicosado, por exemplo, seria 0 menos 160. Se fosse aquele paciente com 100 quilos, né, com uma outra dosagem de sódio, né, nós teremos ali o 61 embaixo, então é 160 dividido por 61. Aí vai dar menos 160, né, dividido Isso. por 61, né? Ou seja, quando você fizer essa solução, você vai fazer com que o sódio caia. Entenderam, gente? Por isso que sinal é negativo. Deixa eu fazer a continha aqui. Vai dar menos de 3, vai dar 2 e pouco. 161, não. 160 menos 61. Ué, fiz alguma coisa errada aqui. Deu 2,62. 2,62. Aí faz aquela regra de 3 para saber quantos litros poderia fazer. Ó, significa o quê? Que se você usar 2,62 litros dessa solução, você vai... Não, Ana, não, Ana, não. Fala, Paulo. Não. Isso significa que 1 litro da solução, 1 litro de soro glicosado, vai abaixar 2,6 mEq do sódio sérico. Tá certo, certinho. 2,62 mEq, correto. Então, se você usar 1 litro, é sempre 1 litro da solução, né? Você vai abaixar, que é abaixar, né? É porque está escrito no slide hiponatremia, mas a gente está falando de hipernatremia agora. Tá entendido, gente? Ó, quando você usar 1 litro da solução, no caso, qual solução? Solução de soro glicosado a 5%, você vai fazer com que caia, usando 1 litro, 2,62 mEq do sódio sério. Correto? Correto. E se a gente pode abaixar até 12, né, fazendo aquela regra de 3, daria mais do que 4 litros. Daria 4 litros você pode fazer com tranquilidade. Né? Entenderam, gente? Alguma dúvida? Tá todo mundo quieto? Lembrando que é em 24 horas, né? O que escreva aqui? Aqui, né, a correção em 24 horas, né, Paulo? Nas primeiras 24. Uhum. Só vou apagar aqui. Outra coisa é o seguinte, para preparar a solução de NaCl a 0,45, basta pegar 500 ml de NaCl a 0,9 e misturar com 500 ml de água destilada. Que é outra solução que a gente não tem, né, Paulo? Normalmente a gente tem o soro glicosado, mas
NA séria 0,45 a gente tem que preparar. Exato. Vocês estão muito quietos, estou preocupada. Deu para entender? Será que não estão ouvindo a gente? Isso é muito bom ou muito ruim, né, Ana? Deu para entender, gente? Desculpa a minha confusão aí, mas vocês entenderam direitinho? Então, Sim, tá O silêncio, o entendemos. silêncio dá medo. Tudo certo, professora. Beleza, gente. Joia. Ana, já tomei mais de uma hora sua. Ah, tranquilo, Paulo. Foi muito, pelo menos para mim, foi muito bom. Eu achei ótimo. Não sei os alunos se vocês entenderam. Porque aí a ideia agora, né, Paulo, a gente passar uns casos clínicos para vocês com gabarito. E aí vocês façam em casa, vão quebrar a cabeça em casa, né? E aí, se precisar, a gente, na outra aula, a gente tira as dúvidas de vocês antes de começar o próximo assunto. O que vocês acham? Vou fazer a Quem mesma gosta de coisa que lida com o matemática, básico. Oi, Paulo. Quê? quem gosta de matemática vai gostar. Não Quem é? não gosta vai odiar. Tá legal, gente? Vamos fazer o seguinte, então. A gente dá um intervalo aí de 5 minutos. Nesse intervalo, eu vou deixar o caso clínico exposto. Vocês já podem até calcular a taxa de filtração glomerular dessa paciente atual e há 2 meses, porque eu vou passar, na verdade, as questões vão estar no Mentimeter. Vocês já calculam de uma vez, para quando aparecer as questões no Mentimeter, você já teria a resposta, pelo menos da taxa de filtração glomerular que vocês vão ter que estimar para dar tempo de fazer direitinho. Pode ser? E daqui a pouquinho eu já abro para presença também. Olha o silêncio, Paulo. Mas tá bom. Eu vou botar o caso clínico aqui. Opa. Paulo, achei que foi muito bom. Olha, Ana, espero não ter confundido mais ainda eles. Porque é um Nada, eu assunto também, complicado, né? né? Não sei se... Deixa eu fechar aqui. Deixa eu interromper. Então, 15h20 a gente retorna. Vou botar o caso clínico aqui. Vocês estão conseguindo visualizar? Paulo está conseguindo ver? Tô sim, Ana. Então, beleza, eu vou deixar projetado aqui. E quando eu voltar, eu vou tirar o caso e vou colocar direto no Mentimeter, tá, gente? Professor, eu tenho outra aula hoje ou é só os casos clínicos? Tem aula ainda da Ana de distúrbio ácido básico. Obrigado.
Pessoal, vamos voltar? Podemos? Paulo, você está aí? Pessoal, vou tirar o caso clínico e vou colocar no Mentimeter, tá? Estou aqui, Ana. Beleza, Paulo. Vou compartilhar a tela. Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui. Achei. Vocês estão visualizando? Com música ou sem música? Acho que pode ser sem música, professora. Eu gostei da música. Vou deixar um pouco da música. Vou tirar a música, hein? Aí, a musiquinha. Tem gente pedindo a música. Bota no Mentimeter se quer música ou não.
Vamos começar? Então, vamos lá, ó, vou começar. Opa! 1, 2, 3 e... Já, hein? Já. Vou esperar dar 30 ali pessoas. Vamos, gente. Vou começar. 1, 2, 3 e já. Ana falava se ela era negra ou branca na história? Opa! Bem, vocês estão me ouvindo? Sim. Então vamos lá, ó. Resposta 45 ml minuto, paciente gênero feminino negra, né? E a creatinina atual 1,8, tá? Vamos em frente agora, próxima. Opa! Vou tirar a música. E aí, gente? Considerando que é negra e gênero feminino, tá? Próxima. Ai, ai. Muito bem. Isso aí. Tem mais uma. Opa! Gente, muito bem, ó. A paciente tem hematúria glomerular, tem proteinúria, né? Tem alteração da creatinina no intervalo curto de tempo, né? A hipótese principal é glomerulopatia.
Gente, ó, não sei se vocês estão me ouvindo. Vocês estão me ouvindo? Tem indicação de Sim. biópsia renal, sim. São rins viáveis, tá? Tem a imagem de um dos rins, mas com córtex preservado, córtex pretinho e a medula renal branquinha. A medula renal é hiperecogênico e o córtex é hipoecogênico. Vocês estão Professora, me ouvindo, gente? Professora, qual que é a indicação de biópsia nesse caso? É uma glomerulopatia. Então, normalmente se biopsia para você descobrir a causa e poder tratar de forma a contento. Obrigado. Fazer um tratamento mais específico. A hematúria e a proteinúria por si só já indica biópsia dessa glomerulopatia? A biópsia é quando você não tem um diagnóstico, né? Algumas glomerulopatias você consegue diagnosticar Vocês estão mesmo me sem ouvindo? biópsia. Mas não tendo diagnóstico, né? Obrigado, professor. Professora, a gente estava te ouvindo sim, mas a senhora pode tirar essa música, por favor? Pronto. Obrigada. Deixa eu agora tentar fazer o compartilhamento. Espera aí só um pouquinho, tá, gente? Olá. Vamos nós? Vocês estão me ouvindo bem? Sim, tudo certo. Beleza. Vocês estão visualizando a tela? Tem alguém Também. escrevendo aí na tela? Agora podia me ajudar, hein, amiga? Obrigada. Bem, daqui a pouquinho eu vou abrir para presença. Acho até que eu já vou abrir de uma vez. Vamos fazer o seguinte, ó. Vou escrever aqui, ó, aberta, chamada, tá? Por favor, podem escrever o primeiro nome de vocês, o último nome. Caso exista algum homônimo na turma, né, uma pessoa que tenha o primeiro nome e o último sobrenome iguais, por favor, coloca para mim o nome completo, tá bom? Ótimo. Obrigada. Então, vamos lá. Deixa eu te perguntar, você ainda tem calça de ginástica aí para vender? Gente, tem alguém com o áudio aberto aí? Vou desativar o áudio de todos. Ok. Então, vamos lá. Vamos recordar aqui os distúrbios do equilíbrio ácido básico. A bibliografia segue aqui para vocês. Preciso lembrá-los, né? Que em relação ao equilíbrio ácido básico, o principal sistema de tamponamento na regulação do pH é o sistema tampão, que está relacionado ao bicarbonato e o dióxido de carbono, né? Onde o bicarbonato é uma base capaz de captar, né, o próton, enquanto o CO2 ele é capaz de ceder prótons, né? Então, através da ação da anidrase carbônica, então o CO2 ele pode se associar à água, formar ácido carbônico, né? E aí, nesse caso, ele pode dispor de próton, né? Já o bicarbonato, ele consegue captar próton, então ele é uma base, tá?
Esse é o sistema tampão mais importante do fluido extra, do fluido extracelular, tá bom? Mas existem outros sistemas de tampão. Então, as células, propriamente ditas, elas podem funcionar como tampões. Então, por exemplo, a célula pode captar próton em troca de sódio ou potássio. Então, assim, entra próton na célula, sai sódio ou potássio. Pode ser feito, né? E dentro das células, proteínas e os íons fosfato podem atuar também como tampões. As próprias proteínas plasmáticas também atuam como tampões. E os ossos participam da manutenção da estabilidade do pH. Tá bom? E o osso é muito interessante porque o osso, funcionando como um sistema tampão, num paciente com uma acidose crônica, pode fazer com que esse osso ele enfraqueça. Então, durante a acidose metabólica, o esqueleto se torna uma fonte importante de tampões. Então, você imagina um paciente renal crônico, eu gosto de pensar naquela... não é que eu gosto de pensar, mas eu acabo me lembrando de uma criança portadora de doença renal crônica que conviva com uma acidose metabólica. O que acontece é que para tamponar essa acidose metabólica, há uma dissolução da parte do osso induzida pela acidose. Isso acaba liberando sais alcalinos de cálcio e bicarbonato do osso para o fluido extracelular. Mas isso enfraquece o osso, porque você acaba fazendo com que haja quebra dessa parte do osso. Então, em situações de acidose metabólica crônica, você pode ter osteomalácia e osteoporose, tá, gente? Isso é importante. Quem que retira ácidos e bases do corpo? Queria que vocês me ajudassem, que vocês participassem. Quem são os órgãos que estão mais envolvidos em relação ao equilíbrio ácido básico, gente? Quais são? Rim e pulmão. Rins e pulmões, isso aí, né? Então, rins e pulmões, eles têm que agir de forma sincrônica, né? Como uma orquestra, para que haja o equilíbrio do pH. Então, os pulmões vão regular a tensão de CO2 e os rins vão regular a concentração de bicarbonato e de prótons. Essa equação de Henderson-Hasselbalch, ela consegue mostrar muito bem isso para a gente, né? O pH, na verdade, é uma forma de você mostrar a concentração de prótons, né? É uma apresentação do número de prótons que a gente tem disponível lá no fluido, no fluido intravascular, né? Então, através de logaritmos, eu posso, então, representar a concentração de próton que eu tenho no sangue. E ela está relacionado diretamente proporcional à concentração de bicarbonato e inversamente proporcional à concentração de CO2, tá? Até aqui eu acho que não tem dúvida, né? Eu acho que a gente tem que lembrar disso aqui, ó. Os pulmões vão defender o pH alterando a ventilação alveolar. Então, numa situação de uma acidemia, então, se você tem uma situação de uma acidemia, você tem excesso de prótons na corrente sanguínea, né? Os pulmões, eles vão tentar, como uma forma de defesa do organismo, fazer com que esse pH volte o mais próximo possível do normal. Como é que o pulmão faz isso? Como é que os pulmões fazem isso? Alterando a ventilação alveolar. Então, numa situação de acidemia, né? Deixa eu tentar colocar o pointer aqui, ó. Numa situação de acidose sistêmica, isso vai estimular o centro respiratório, fazendo com que aumente o quê? O drive respiratório. Então, o paciente vai hiperventilar e vai reduzir a pressão arterial de CO2, tá, gente? Lembrando que o CO2, ele é um ácido volátil. Quando eu respiro, eu consigo colocar para fora o CO2. Então, é uma forma de eu procurar equilibrar essa acidemia. Agora, e a regulação renal do pH? É uma coisa que eu preciso lembrar vocês, rapidinho, é que quando os pulmões entram em ação para defender o pH, eles conseguem fazer essa resposta rapidamente. Já os rins não, né? A resposta renal é mais lenta, demora cerca de 3 a 5 dias para se iniciar.
Então, quando você vê essa resposta na gasometria, geralmente você tem já um quadro crônico estabelecido, né? Na verdade, assim, ao longo do tempo, você precisa de mais tempo ainda para que essa resposta se torne realmente completa. Ela demora 3 a 5 dias para se iniciar, tá, gente? E uma coisa muito interessante é que o pH das células tubulares, ela acompanha o pH plasmático. Então, assim, quando você tem uma acidemia, o pH da célula tubular está ácido também. Então, os rins vão entender que existe uma situação de acidemia e que eles precisam o quê? Excretar mais ácidos, né? Normalmente, os rins excretam ácidos suficientes para contrabalancear a produção de ácidos não voláteis, né? Quando eu, por exemplo, faço uma ingestão de proteína, em última análise, eu vou produzir ali alguns elementos que vão ser benéficos para o organismo, mas eu também produzo excesso de prótons. São produzidos cerca de 50 a 100 MECs por dia. O metabolismo proteico leva a essa formação de 50 a 100 MECs de próton por dia. E quem vai fazer esse equilíbrio? São os rins, né? Então, numa situação mesmo de estabilidade do pH, o rim já tem essa função de excretar cerca de 50 a 100 MECs de próton por dia. Como que os rins vão atuar, gente? Então, olha só, a regulação renal do balanço ácido básico se dá por 3 componentes principais. Então, você tem a secreção de próton. O próton ele vai ser produzido e secretado pelo túbulo coletor. Então, existe uma secreção de próton no túbulo coletor. Essa secreção de próton para o túbulo coletor está diretamente relacionada à reabsorção de sódio e à secreção também de potássio, tá? Agora, não é essa a principal maneira de jogar para fora o próton, né? Então, quando você secreta próton, você está jogando para fora pelo rim próton, né? Mas assim, eu só consigo eliminar 0,04 MECs de próton por dia. Eu tenho que liberar 50 a 100 MECs por dia, quer dizer, não faz nem cosquinha, né? Eu preciso de uma forma mais eficaz de eliminar prótons. E a maneira mais eficaz é através da eliminação de amônia, de secreção de amônia. E olha que interessante, a amônia, ela é produzida e secretada no túbulo contornado proximal. E numa situação de acidose, né? Lembra que a acidemia, ela se reflete lá no rim. As células tubulares, o pH da célula tubular também fica ácido. Então, ela percebe que tem acidose. Na acidose, a produção e secreção de amônia pode aumentar até 10 vezes. E a amônia, ela vai se ligar ao próton e ser eliminado sob a forma de amônio, que é o NH4+. E uma outra forma do rim agir é lá no túbulo contornado proximal também, através da reabsorção de bicarbonato. Cerca de 3.300 MECs de bicarbonato são reabsorvidos diariamente. Tá, gente? Tem aqui alguma dúvida? Alô? Tudo bem? Beleza. Então, olha só. Como eu disse, quando a produção de ácido aumenta, numa situação de acidemia, o aumento da excreção desse próton que está excedente no organismo se dá inteiramente, praticamente, quase que todo pelo quê? Pelo aumento da secreção de amônia, né? Que se junta ao próton e forma o amônio, lá no túbulo contornado proximal. Então, é essa secreção de amônia e de amônio, na verdade, produção de amônia aumentada, que se associa ao próton e que vai ser eliminada sob a forma de amônio, lá no túbulo contornado principal é a principal forma do rim ajudar nessa regulação do pH, tá? Agora, olha só. Então, você tem distúrbios, né? Podem ser distúrbios primários respiratórios ou distúrbios primários metabólicos, né? Com uma resposta compensatória. Só que, excetuando-se os distúrbios leves, a gente pode dizer que a compensação ela nunca é completa. Ela nunca consegue corrigir o pH do sangue para o valor normal. Então, pensa bem, ó, numa acidemia metabólica, você tem uma situação, imagina um paciente que tem um quadro séptico
ele está muito mal perfundido, as extremidades muito mal perfundidas, e ele começa a fazer lá na extremidade, fazer um quadro, então, de geração de ácido lático por metabolismo anaeróbio. Já que não está chegando oxigênio, não está chegando nutriente nas células, essas células começam a ter que fazer o quê? Tem que começar a fazer o metabolismo anaeróbio, né? Consome o ATP que tem lá e metabolismo anaeróbio. Bem, isso pode ficar localmente, mas pode se tornar o quê? Sistêmico e levando a uma acidemia, né? Metabólica, né? Aumento de produção de ácido lático. E aí, então, você tem uma acidemia metabólica, uma acidose, um processo de acidose metabólica que levou a uma acidemia. O que eu espero? Eu espero que quem contrabalance isso? Os pulmões, concordam comigo, gente? Se eu tenho uma acidemia primária metabólica, a resposta compensatória que eu espero ter é o quê? É o pulmão, né? O que o pulmão vai fazer? Como é que vai ser essa resposta compensatória? Através do quê? Da frequência respiratória. Isso, ele vai taquiventilar, ele vai aumentar a amplitude respiratória e a frequência respiratória, né? Então, o centro respiratório, ele percebe essa queda do pH e responde fazendo a taquiventilação, aumenta o drive respiratório. Mas, normalmente, o pH ele não chega a se corrigir totalmente, a não ser que seja um distúrbio muito leve, tá, gente? Como é que eu avalio o pH do sangue? Eu vou fazer isso através do quê? Da gasometria, né? A princípio, eu vou usar sangue arterial, né? Lá no hospital, na UTI, no pronto atendimento, a gente pede para colher o sangue arterial do paciente. Quando eu colho o sangue arterial, além de avaliar os parâmetros que são necessários para avaliar o equilíbrio ácido-básico, que são pH, PaCO2 e bicarbonato, eu também consigo avaliar a pressão arterial de oxigênio, né? Com uma outra finalidade, para avaliar se o paciente tem algum distúrbio ventilatório, mas aí é uma outra história, né? Aqui o que a gente quer avaliar é o equilíbrio ácido-básico. Para avaliar o equilíbrio ácido-básico, o que eu preciso olhar na gasometria? pH, PaCO2 e bicarbonato, tá bom? E aí, gente, a gente volta para aquela equação de Henderson-Hasselbalch, lembra? Né? Porque justamente na equação de Henderson-Hasselbalch que eu tenho a relação entre o pH, PaCO2 e bicarbonato, tá? Então, assim, o pH, como eu disse, né? Se você tiver uma situação, um processo de acidose, né? O que acontece com o pH? Se não for contrabalanceado, um processo de acidose não contrabalanceado, é um processo que tende a fazer o que com o pH? Diminuir ou aumentar, gente? Diminuir. Diminuir. Então, todo processo que diminui o pH é chamado de acidose. Todo processo que aumenta o pH é chamado de alcalose. O pH normal é de 7,35 a 7,45. Você vê que é um valor assim bem estreito, né? Então, qualquer situação que aumente o bicarbonato, aumenta o pH. Qualquer situação que faça com que PaCO2 caia, aumenta o pH, né? E o contrário, né? Se o bicarbonato aumentar, aumenta o pH. Se o PaCO2 diminuir, o que acontece com o pH? Aumenta também, tá certo? Então, ó, acidose e alcalose são processos patofisiológicos que, se não encontrarem obstáculos, vão levar à acidemia e alcalemia, tá bom? Geralmente, a acidose leva à acidemia e a alcalose vai levar à alcalemia, a não ser que haja um distúrbio misto. Se você tiver 2 distúrbios simultâneos, cada um caminhando para um lado, você pode ter até o pH o quê? Normalizado. Fica até aí a dica, gente. Se eu tenho um pH normal, com bicarbonato e CO2 em valores muito diferentes do valor da faixa de normalidade, é porque deve ter um distúrbio misto. Entenderam isso? Olha só, você imagina, o bicarbonato, eu vou mostrar para vocês ali na frente. O normal do bicarbonato é entre 22 e 26. E o PaCO2 é entre 35 e 45. Se você imagina uma gasometria que o pH está 7,40, que é um pH normal, mas o bicarbonato está lá 80 de bicarbonato, e o CO2 está a 60, né? Bem fora do valor normal. O bicarbonato é 22 a 26, o PaCO2 é o quê? 35 a 45.
Então, se eles estão muito fora da faixa do normal e o pH está normal, é porque tem 2 distúrbios andando em sentidos contrários, né? No caso que eu dei um bicarbonato muito alto, eu tenho o quê? Seria um processo de alcalose metabólica, né? Se eu tenho um PCO2 muito alto, eu tenho o quê? Uma acidose respiratória, entenderam? Como são 2 distúrbios caminhando em sentidos contrários, o pH pode ficar absolutamente normal. Tá, gente? Estão acompanhando? É estranho, às vezes a gente não sabe se vocês estão junto com a gente. Tá ótimo, professora. Qualquer coisa vocês vão falando, eu Tamo paro aqui. Tá bom? Beleza. Então, olha só. Queria mostrar para vocês que a grande diferença do sangue arterial para o sangue venoso, na verdade, gente, é a concentração de O2. Se vocês olharem, ó, o pH é muito parecido. A concentração de próton, na gasometria a gente realmente não olha isso aqui. A gente olha o pH, PaCO2 e bicarbonato. Olha como é que são parecidos. Então, na verdade, assim, em relação ao equilíbrio ácido-básico, eu poderia até usar o sangue venoso, especialmente para ver o bicarbonato, que é muito próximo. Por que eu estou falando isso? Lá no consultório, né, eu trabalho muito com paciente com doença renal crônica, já alguns em estágio mais avançado. Né? A partir de uma taxa de filtração glomerular abaixo de 30 ml minuto, já tenho que me preocupar em relação ao equilíbrio ácido-básico. Os pacientes tendem a fazer acidose metabólica, né? E eu posso fazer reposição por via oral. Para evitar fazer uma punção arterial, eu posso colher sangue venoso e fazer uma gasometria do sangue venoso para avaliar o bicarbonato do meu paciente. E aí, se o bicarbonato estiver baixo, eu posso fazer, se o paciente estiver clinicamente estável, eu posso fazer a reposição com bicarbonato oral mesmo, tá bom? Bem, nós temos, em relação de estudos ácidos básicos, assim, simples, né? Eu tenho 4 ou 6 distúrbios. Por quê? Eu tenho 4 pensando em acidose metabólica, alcalose metabólica, acidose respiratória e alcalose respiratória. Mas acontece que a acidose respiratória e a alcalose respiratória ainda podem ser divididos em agudos e crônicos, tá, gente? Então, cada um desses distúrbios gera uma resposta compensatória contrária que atua buscando fazer com que o pH do sangue fique equilibrado, aquilo que eu falei para vocês, né? Então, se eu tenho um processo, né, que é originariamente uma acidose metabólica, qual que é a resposta compensatória que eu espero encontrar? Uma acidose metabólica e o bicarbonato está como, gente? Na acidose metabólica, o bicarbonato vai estar? Baixo. Baixo, não é isso, gente? Baixo. A resposta compensatória é que o CO2, a resposta compensatória é ventilatória. O que vai acontecer com o CO2? Qual é a resposta compensatória que eu espero encontrar? Diminui o CO2. Que o CO2 caia também. E aí fica uma dica para vocês, né? A resposta compensatória ela costuma ser no mesmo sentido. Então, pegou uma gasometria que a resposta compensatória está em sentido contrário, provavelmente já tem um segundo distúrbio, tá? Uma outra dica, tá? Então, ó, vamos falar um pouquinho da acidose metabólica. Então, o processo patofisiológico de origem tende a levar à redução do bicarbonato sérico. Causas: excesso de geração de ácidos, ingesta de ácidos exógenos, redução da excreção ácida pelos rins e perda de bicarbonato, seja pelas fezes ou pela urina, tá? Então, o que acontece? Ó, o pH plasmático arterial vai estar o quê? Reduzido, é uma acidose. Primeira coisa que eu olho é o pH. pH está baixo é porque eu tenho o quê? Uma acidemia, na verdade, né? Então, se é metabólico, é porque está relacionado a quem? Aos rins, não é isso? Então, se é acidose, o pH está baixo. Se é metabólico, é porque quem está baixo? É porque o bicarbonato está baixo, tá? E qual é a resposta compensatória? É a hiperventilação. Consequentemente, o CO2 cai. Então, eu tenho pH baixo, bicarbonato baixo. Então, é uma acidose metabólica. A resposta compensatória é que o CO2 também caia, tá? Como que o CO2 cai? O paciente hiperventila. Aquela respiração de Kussmaul ou de Cantani, tá?
Dentro da acidose metabólica, a gente tem aqui o anion gap, né? O anion gap, ele permite fazer o diagnóstico diferencial das acidoses metabólicas, tá, gente? Então, é só para lembrar vocês, né? Tem que ter um equilíbrio de cargas positivas e negativas, né? Isso no compartimento, qualquer compartimento do corpo, na verdade, né? Mas eu estou falando aqui do fluido extracelular. Então, qual é o principal cátion do extracelular? É o sódio, não é? Ele é tão mais preponderante que eu posso até considerar ele sozinho, né? Ele é como se fosse o único cátion. Ele não é, mas ele é muito mais importante que os outros, né? Em termos de quantidade mesmo. Em termos de ânions, né? Eles têm que se equilibrar. Eu tenho, os principais ânions são o cloro, o bicarbonato, e eu tenho aqui um pacotinho que eu chamo de anion gap, que é um conjunto de substâncias que têm cargas negativas, são ânions não mensuráveis, que eu vou dar o nome de anion gap, tá? Concordam comigo que a quantidade que eu tenho que ter de carga positiva aqui tem que ser igual à quantidade de carga negativa aqui? Então, sódio, a concentração de sódio tem que ser igual à concentração de cloro mais bicarbonato mais anion gap. Concordam comigo? E aí, gente, matematicamente eu chego à fórmula do anion gap. Porque se a concentração de sódio tem que ser igual a cloro mais a concentração de cloro mais bicarbonato mais anion gap, o anion gap, qual é a fórmula? Sódio, concentração de sódio, menos, entre parênteses, cuidado, cloro mais bicarbonato, tá? Então, essa é a continha do anion gap, que tem que dar entre 8 e 12 mEq por litro, tá? Mas por que isso é importante, gente? Olha só, pensa comigo, se eu estou falando de diagnóstico diferencial de acidose metabólica, se é acidose metabólica, obrigatoriamente o bicarbonato tem que estar o quê? Baixo, concordo? Para o bicarbonato estar baixo, eu tenho duas opções para manter o equilíbrio de cargas. Ou o anion gap está alto, ou o cloro está alto, concordam comigo? Hein, pessoal? Então, eu tenho duas situações de acidose metabólica. Ou eu tenho acidose metabólica com anion gap aumentado, e se eu tenho uma acidose metabólica com anion gap aumentado, é porque a acidose metabólica ela é o quê? Normoclorêmica, tá? Ou eu tenho uma acidose metabólica com anion gap normal, que é hiperclorêmica, já que sempre o bicarbonato vai estar baixo. É uma acidose metabólica. Legal? Então, gente, ó, a composição do anion, o que constitui o anion gap? Como eu falei para vocês, é um pacotinho de substâncias que têm carga negativa. O principal componente é a albumina. Outras proteínas também entram aqui, ó, sulfato, fosfato, urato e há vários ácidos aniônicos como o lactato. Volta para aquela historinha que eu conversei com vocês, num paciente que tem, por exemplo, sepse, né? Um choque séptico, baixa perfusão tecidual, que precisou fazer, então, lançar a mão de metabolismo anaeróbio lá no tecido, né? A nível tissular, está fazendo metabolismo anaeróbio com produção de ácido lático, aumenta o lactato, não aumenta? Esse lactato vai entrar aqui, ó, dentro do anion gap, tá vendo? Bem, sempre que a concentração desses ânions não mensuráveis aumenta, o anion gap aumenta, tá? Então, ó, o anion gap vai permitir uma melhor análise da acidose metabólica. Então, a acidose metabólica com anion gap normal ou aumentado, né? Ou está normal ou aumentado, não é isso? A única forma de haver redução do bicarbonato sem haver aumento do anion gap é com o aumento do cloro. Logo, então, toda acidose metabólica com anion gap normal é hiperclorêmica, que eu tinha explicado para vocês anteriormente. E assim eu consigo fazer a divisão da acidose metabólica de acordo com o anion gap. Acidose metabólica com anion gap normal, acidose metabólica com anion gap alto. Lembrando que se o anion gap é normal, essa acidose metabólica é o quê? Hiperclorêmica. Se essa acidose metabólica com anion gap alto, ela é normoclorêmica. Beleza? Então, aqui, ó, acidose metabólica com anion gap normal, ou seja, hiperclorêmica. É uma acidose por perda de bicarbonato pelo TGI, né? Diarreia
É uma situação em que você pode ter o quê, então? Tem acidose metabólica? Tem. Por quê? Perda de bicarbonato pelo trato gastrointestinal por uma diarreia. Mas, assim, tem algum ânion, algum ácido, alguma substância ácida que se acresceu ali no anion gap? Não, né? Foi perda de bicarbonato, seja pelo TGI ou pela urina. Na urina, gente, isso aqui é mais do especialista, acidose tubular renal. Então, são situações com acidose metabólica, mas que não tem aumento de anion gap. Então, é hiperclorêmica, por definição, né? E quando é que o anion gap aumenta? Sempre que eu tenho uma acidose metabólica pelo aumento na produção de ácidos. Então, por exemplo, na cetoacidose diabética, você tem aumento da produção de ácidos, por exemplo, acetato, né? Na acidose lática, lactato. Ou então o paciente ingeriu alguma toxina, que também é uma substância ácida, né? Então, intoxicação por metanol, salicilato ou etileno glicol e insuficiência renal. Na insuficiência renal, você tem aí um acúmulo também de ácidos, tá certo? Alguma dúvida, gente, até aqui? Professora, o cloro ele sempre vai estar ou alto ou normal, né? Tipo assim, tem alguma situação que ele pode estar baixo? Não, aqui não, tá? Tá bom, obrigada. Nada. Então, gente, vamos falar agora sobre alcalose metabólica? Até aqui tá legal? Podemos seguir? Beleza. Alcalose metabólica, ao aumento do bicarbonato. Bem, se a alcalose, o pH tá alto, concordam comigo, Alto. gente? Beleza. Se é metabólico, eu tô mexendo com quem? Tô mexendo Bicarbonato. com é bicarbonato. Gente, é bicarbonato, por exemplo, quando o rim secreta próton lá no túbulo coletor, regenera bicarbonato na corrente sanguínea, tá, gente? Então, assim, há um aumento do bicarbonato. Essas causas vão incluir o quê? Ingesta exógena de sais básicos ou que possam ser convertidos a bicarbonato, produção endógena de bicarbonato e perda de ácidos não voláteis. Imaginem, gente, o paciente que está vomitando, né? Ele está vomitando, está perdendo ácidos não voláteis. Ele vai ter um aumento de bicarbonato na corrente sanguínea, tá? Guardem o seguinte, do piloro para cima, quando você vomita, né, você está perdendo ácido clorídrico. Do piloro para baixo, no caso de uma diarreia, por exemplo, você perde bicarbonato, tá? Acho que é importante que vocês saibam disso, tá? Independente da origem do distúrbio, sempre há concomitante redução da excreção renal de bicarbonato. E alcalose metabólica aumenta o pH plasmático e gera hipoventilação. É a resposta compensatória que a gente espera. Numa situação de alcalose metabólica, o pH vai estar alto, o bicarbonato vai estar como? O bicarbonato vai estar alto. Concordam comigo? Beleza. O que vai acontecer com o CO2? A resposta compensatória também vai aumentar. Então, a resposta compensatória é de aumento do CO2, tá certo? O paciente vai hipoventilar, tá? Agora, nesse caso que você falou que se tiver baixo vai ter um distúrbio misto, né? Exatamente. A resposta que eu espero qual é? Que se o bicarbonato está alto, eu olho para a gasometria. Gente, tudo em gasometria tem que ser interpretado diante de um contexto clínico, né? Então, se você tem lá um pH aumentado, um bicarbonato aumentado, você espera que o CO2 esteja como? Aumentado. Se ele está normal, já é sinal que tem alguma coisa acontecendo, tá? Porque ele tinha que estar o quê? Acompanhando. Até porque a resposta do CO2 é o quê? Rápida. A resposta compensatória respiratória é rápida, tá? Show. Então, vamos agora na acidose respiratória. Se é acidose, como é que está o pH, gente? Baixo. Então, aqui, o pH está baixo e se é respiratório, eu estou mexendo com CO2. Como é que está o CO2? Tá aumentado, né? Então, tem um pH baixo com CO2 alto. É o paciente, gente, que retém CO2. E aí, as causas são várias. Por exemplo, cronicamente eu tenho DPOC. Numa situação de uma
agudização, ele pode até reter mais do que ele retém habitualmente, mas cronicamente eu já posso ter uma retenção de CO2, né? Na obesidade mórbida, no paciente com pneumotórax, ele faz aí um quadro agudo, né? Agora, lembre-se, a resposta compensatória renal é bem mais tardia, tá? Então, você pode não ter a resposta compensatória agudamente, tá? A resposta compensatória é um aumento da concentração de bicarbonato causada imediatamente pela geração de tampões e, posteriormente, dias pela geração e retenção renal de bicarbonato. Mas na gasometria, você vai ver mais tardiamente. A resposta aguda gasométrica é bem mais tênue, vamos dizer assim, e pode inclusive ser inexistente, tá? Certo até aqui? Na alcalose metabólica não tem anion gap, então tem que pensar em anion gap. Anion gap é para fazer o diagnóstico diferencial das acidoses metabólicas, tá? Redução da PCO2 aqui, gente, pela hiperventilação. Então, é um paciente que está hiperventilando. Pode ser até um paciente com distúrbio psiquiátrico, né? Então, ele começa a hiperventilar, hiperventilar, hiperventilar. Isso faz com que o pH dele faça o quê? O pH dele vai... Hein, gente? Alcalose, o pH está como? Vai aumentar. O pH está alto, né? Ele está hiperventilando, o CO2 está baixo. A resposta compensatória é fazer com que o bicarbonato também caia, né? Então, agudamente, pela liberação de prótons pelos tampões, em período de dias, excreção renal de bicarbonato ou retenção de ácido. Lembrando que a resposta renal é mais tardia, tá? Tem esse quadro aqui, eu até, gente, deixei aqui, se vocês quiserem fotografar, não sei se é para vocês fotografarem, se eu já mandei para vocês. Eu acrescentei essa fórmula aqui, que eu acho que ela é mais prática, tá? Porque, na verdade, se vocês vão olhando os livros, tem algumas se repetem e existe uma certa divergência, tá? Eu coloquei aquilo que é mais utilizado, especialmente em vermelho, tá bom? Professora, essas informações em vermelhos a gente precisa decorar isso? Precisa saber. Olha, Tá. só para vocês, essa aqui tem que saber, a primeira, tá? O que é isso? O distúrbio, a acidose metabólica. Qual que é a alteração primária? O pH vai estar baixo e o bicarbonato vai estar baixo. Qual é a resposta compensatória? Que o CO2 também caia. Mas caia quanto? Então, você tem uma resposta esperada de queda do CO2. Porque se a queda estiver fora desse tanto, é porque você pode ter o quê? Um segundo distúrbio associado, ou até mais de um. Pode ter mais 2 distúrbios associados, tá? Entenderam isso? É importante saber a resposta compensatória esperada para saber se você tem apenas um distúrbio ou um distúrbio misto, tá bom? Bem, a primeira dica, né? Se você tem um pH normal, com PaCO2 de bicarbonato muito fora do normal, pode provavelmente ter um outro distúrbio, tá? Essa é uma dica importante, tá? Segunda questão que é importantíssima, é sempre considerar o quadro clínico do paciente, tá? Aqui tá, ó. Quando você tem um paciente com acidose metabólica, se ele faz uma alcalose respiratória que não compensa o pH, ele passa a ser um distúrbio misto? Não, porque na verdade você não espera que compense o pH, tá? A resposta compensatória, no paciente com acidose metabólica, a resposta compensatória é realmente uma alcalose respiratória. Mas você espera que não compense o pH. Normalmente não compensa. Compensa quando o distúrbio é leve, tá? Então, assim, não compensar o pH não quer dizer que seja um distúrbio misto, não, tá bom? Professora, Oi. Aí nesse caso, esse exemplo que a Catarina acabou de dar, a gente jogaria nessa primeira fórmula aqui. Isso aí. Se é uma acidose metabólica, então o bicarbonato está baixo. Está baixo quanto? Está 10 de bicarbonato, por exemplo. Então tem que cair o CO2, mas cai quanto? Vamos lá, se o bicarbonato está 10, 1,5 vezes 10 dá quanto? 15. Mais 8, 23. Mais ou menos 2. Então seria de 21 a 25. Né? Se o CO2 estiver entre 21 e 25, está dentro da resposta esperada.
Ah, mas se fugir disso, vamos entender o caso, né? A gente sempre tem que considerar a clínica do paciente, tá, gente? Tá bom, Pode ser um obrigada. paciente, por exemplo, que uma acidose metabólica, teria uma alcalose respiratória compensatória, mas agora ele não está conseguindo mais manter esse CO2 baixo, ele pode estar fadigando. Você olha para ele, está fazendo uma respiração paradoxal. Opa, aí ele começa o quê? O CO2 que tinha que estar entre 21 e 25, agora está normal, está entre 35 e 45. Opa, mas não era para estar normal, porque tinha que ter uma resposta compensatória. Esse normal do PaCO2 não é dentro do esperado. Ele começou o quê? A reter CO2. Então, na verdade, se eu esperaria estar entre 21 e 25 e agora está entre 35 e 45, que seria o normal, entre aspas, não é normal dentro do esperado. Na verdade, o paciente está o quê? Retendo CO2. Então, ele tem, na verdade, agora uma acidose metabólica e uma acidose respiratória. Isso aconteceu comigo sexta-feira. Eu encaminhei uma paciente para a UTI exatamente por conta disso. Uma paciente de 81 anos, Covid, né, com diagnóstico de Covid feito por teste molecular, né, por SWAB, PCR-T foi positivo. Essa paciente, ela estava taquiventilando inicialmente, a gasometria mostrou um PaCO2 normal, né? Ela tinha um pH baixo, um bicarbonato baixo, um CO2, se eu não me engano, estava 45, 44, alguma coisa assim. Quer dizer, para ela, tá alto. Por quê? Ela tinha que, na verdade, ela tinha que estar taquiventilando, né? Ela tinha que estar taquiventilando. No caso dela, gente, era uma paciente com uma pneumonia viral. Então, ela tinha o distúrbio metabólico, o distúrbio primário dela era uma alcalose respiratória, né? Então, ela tinha uma alcalose respiratória, tinha uma acidose metabólica. Até aí, era a primeira gasometria dela. Só que aconteceu com essa paciente, ela começou a reter CO2, tá, gente? É um pouco diferente do que eu mostrei aqui para vocês. Deu para entender? Tá entendendo? É pela clínica. Porque olha só, imagina assim, você vai ver o pH, né? Então, se o pH está baixo, aí você olha para o bicarbonato e olha para o CO2. Ah, o pH está baixo, o bicarbonato está baixo. Ah, então é uma acidose metabólica. Então, eu espero que o CO2 também esteja baixo. Se o CO2 não estiver baixo, estiver normal ou alto, é porque tem alguma outra coisa ali, tá? E aí, mas tudo tem que ser baseado na clínica. Você não consegue interpretar a gasometria sem saber o contexto clínico da paciente, tá? Essa paciente, gente, eu percebi que ela estava retendo CO2, porque ela tinha que estar com CO2 baixo, ela estava com CO2 normal, tá? É isso. Os distúrbios mistos são sempre distúrbios de direções contrárias? Não são. Eles podem estar no mesmo sentido. Então, assim, essa paciente, por exemplo, ela tinha uma acidose metabólica e uma acidose respiratória. Isso aumenta a gravidade da paciente, tá? Porque se você tem um pH baixo, por exemplo, porque o distúrbio primário era uma acidose metabólica. Imagina uma paciente séptica, mal perfundida, com acidose metabólica. A resposta compensatória seria uma alcalose respiratória. Mas se a paciente não consegue manter aquele CO2 baixo por algum motivo, vamos supor que seja uma paciente que fez um pneumotórax, começa a reter CO2, por exemplo, estou dando um exemplo para vocês, né? E aí eu tenho um segundo distúrbio também levando à acidose. E aí aumenta a gravidade do quadro, tá? Então, ó, quando não há compensação... Pode falar, gente. Distúrbios no mesmo sentido vão causar uma alteração muito discrepante do pH? Exatamente. Quando os distúrbios mistos ocorrem no mesmo sentido, você vai ter um paciente potencialmente mais grave, o pH vai cair mais do que cairia ou aumentar muito mais do que aumentaria, né? Porque aquela resposta compensatória que tentaria trazer o pH no sentido de normalizar, não existe mais, né? Não conseguiu
ter aquela resposta compensatória. Pelo contrário, existe um segundo distúrbio afastando ainda mais o pH do normal, tá? Então, ó, quando não há compensação adequada dentro do esperado, é porque existe um distúrbio misto, tá? Por isso que tem que saber aquelas fórmulas. Geralmente, as respostas compensatórias não conseguem levar à normalização do pH, a correção normal, a correção total do pH. Só se for um distúrbio leve. Na resposta compensatória, PaCO2 e bicarbonato caminham sempre na mesma direção. Caso contrário, distúrbio misto, tá? Então, assim, você tem uma acidose metabólica, bicarbonato está baixo. O que você espera? Que o CO2 também caia. Na alcalose metabólica, bicarbonato está alto. Resposta que você espera que o CO2 também aumente. Tá, gente? Entendido? Tem hora que foge aqui. Beleza. Distúrbios mistos são 2 ou mais distúrbios simples no mesmo paciente. Podem ser concorrentes ou sequencialmente. Às vezes, ele não aparece simultaneamente naquele momento, mas conforme a história clínica progride, né, acontece alguma outra coisa e um segundo distúrbio aparece, tá? Aquilo que vocês me perguntaram agora há pouco, ó, pode ser aditivo, mesmo efeito direcional, em relação ao pH, ou podem ser em sentidos contrários. Então, o aditivo tem maior impacto e mais severa alteração do pH, né? Faz com que o paciente tenha uma condição mais grave. Quando em sentido contrário, o pH pode até estar normal, mas aí você vai ver o bicarbonato e o CO2 geralmente fora do normal, né? E normalmente assim com pH normal. Então, você tem que entender direitinho o que está acontecendo com aquele paciente. Então, ao analisar a gasometria, você pode, inclusive, conseguir compreender melhor o processo patofisiológico da doença do seu paciente. E esse aqui eu trouxe, isso aqui pode ser questão de prova de residência para vocês, é bastante clássico, né? Então, o paciente com cetoacidose diabética. Como é que é a gasometria de um paciente com cetoacidose diabética? Como é que vocês imaginam? O paciente chegou agora, lá no pronto atendimento, com cetoacidose diabética. Pode falar ou pode escrever? pH baixo, com bicarbonato baixo e o PCO2, se estiver compensando, também baixo, né? Todo mundo concorda? Tem alguém que não concorde? Pode falar, gente. A gente está aqui para poder aprender. Mas é isso mesmo. Ó. Se é uma acidose, o pH está baixo. Na cetoacidose diabética, eu tenho a formação de cetoácidos, né? Então, eu tenho o bicarbonato vai cair. Você tem lá um excedente de carga ácida na corrente sanguínea do paciente, não é isso? Isso vai consumir. O bicarbonato vai ser, né, vai consumir, vai ser consumido, não é isso? O bicarbonato vai cair. E a resposta compensatória é a hiperventilação. Classicamente, esse paciente tem a respiração de Kussmaul ou de Cantani, né? Agora, se o paciente começar a vomitar, o que ele perde? Que eu falei para vocês. Ele perde o quê? Ácido clorídrico. Perde ácido clorídrico. Aí começa a ter o quê na corrente sanguínea? O que regenera na corrente sanguínea? Bicarbonato. E olha que interessante. Aí você vai ter uma acidose metabólica com anion gap que vai estar aumentado, mais uma alcalose metabólica. Você vai olhar para a gasometria, o que você vai encontrar? O bicarbonato não vai mais estar o quê? Baixo. Ele pode estar o quê? Ele pode estar normal. Se olha para a gasometria, você pode ter uma gasometria o quê? Absolutamente normal. Mas quando você calcular o anion gap, você vai ver que tem o anion gap está o quê? Aumentado, tá? Então, uma primeira gasometria, você teria uma acidose metabólica. Depois de um tempo, você olha para a gasometria, parece que ela está normal. Na verdade, você tem 2 distúrbios acontecendo simultaneamente. Você tem uma acidose metabólica e uma alcalose metabólica no mesmo paciente.
o pH vai estar normal. Mas se você calcular o anion gap, ele vai estar o quê? Aumentado. Sim, se você, na verdade, que você vai fazer pesquisa aqui, você vai ver a cetonemia desse paciente, né? Tá? A cetonemia. Na verdade, você vai ter, são distúrbios que vão acontecer. Você pergunta como é que pode ter ao mesmo tempo. Na verdade, essa paciente tem uma acidose metabólica, né, basal, mas quando ela começa a vomitar, o bicarbonato normaliza. Então, na gasometria, você tem um bicarbonato normal, mas você tem 2 distúrbios em sentidos contrários. É estranho mesmo. Por isso que eu trouxe para vocês, tá? Tá bom? Só por conta do vômito, é isso mesmo. Mas tem que ser vômito, assim, não vai ser um vômito só, tá, gente? Mas é aquela paciente vomitando, né? Então, aí você tem uma acidose metabólica e depois surge a alcalose metabólica por conta desses vômitos repetidos, né? Isso pode acontecer. Aí você olha para a gasometria, mas a paciente melhorou? Não, na verdade ela tem 2 distúrbios simultaneamente. Tá bom? Aí a paciente vai ter o quê? Ela tem uma... Aí é o quadro clínico, ela tem... O pH vai estar normal, mas ela tem uma acidose, um processo de acidose metabólica, um processo de alcalose metabólica. E você visualiza que existe, sim, distúrbios olhando para o anion gap, tá? E você tem que fazer a correção, você vai ter que controlar a glicemia, vai ter que hidratar a paciente, mais do que nunca, porque ela vai tender a ter hipovolemia, né? Tá? Deu para entender? Ela não deixa de ter acidose metabólica, só que na gasometria esse bicarbonato corrige. Por quê? Porque ela tem um segundo distúrbio correndo em sentido contrário. Consegui responder? Ela não corrigiu a cetoacidose. O raciocínio está certo, tá? Ela fez com um segundo distúrbio associado, tá? Beleza, gente? Muito bom, professor. Foi bom mesmo. Eu estou à disposição de vocês. Já falei que representante quiser passar meu celular para de repente responder alguma pergunta pelo WhatsApp, eu estou à disposição, tá? De verdade. E eu agradeço muito, espero que vocês estejam bem, seguros, com a família também muito bem, tá? Tudo de bom para vocês. Um beijo grande. Obrigada, professora. Beijo. Valeu, professor. Obrigado. Obrigada a vocês.